Olá, boa noite. Visando fortalecer e valorizar a cultura de Campina Grande, em virtude da pandemia do Covid-19, foi lançado o edital de número 001/2021 da Lei Aldir Blanc, que está premiando propostas de oficinas técnico-artísticas e venho me candidatar através desse vídeo a esta proposta, que pode ser aplicada em formato virtual, híbrido ou apenas virtual. É com muita satisfação que faço esse vídeo na expectativa da aprovação. Gostaria de me apresentar. O meu nome é Rebeca Leite e sou violinista aqui em Campina Grande. Tenho adquirido muitas experiências musicais maravilhosas nessa cidade e gostaria de compartilhar agora um pouco da minha história musical. Eu sou bacharela em música, com habilitação em prática interpretativa de violino. Violinista pela Universidade Federal de Campina Grande e fui orientada pela professora mestre Ângela Perasso. Sou especialista em educação musical e ensino de artes pela Universidade Cândido Mendes e atualmente eu faço a licenciatura em artes visuais pela Unopar. Vou falar um pouco sobre a minha atuação na área artística. Eu sou violinista e toco em eventos, casamentos, recebo convites para tocar em diversos grupos, estou sempre engajada em várias formações musicais, gosto de participar de diversos tipos de grupos, pois o violino se encaixa muito bem. E trabalho como professora de música, é uma das minhas maiores atuações como violinista. Sou professora de violino e também ensino teoria musical e um pouco de história da música. Sou professora da Escola de Música Musidom desde 2011 e professora da Escola de Música Nova Semente desde 2014. Fui professora da FURNE no período de 2013 a 2016, fui professora de violino do Teatro Municipal Severino Cabral entre 2017 e 2019. Fui professora também da Escola Balé Cidade de Campina Grande em 2020. Eu vou complementar um pouco da minha carreira falando de algumas experiências complementares que eu já tive. Eu já toquei na orquestra de câmara da UFCG, sob a regência do professor e maestro Francieldo Torres. E tocar nessa orquestra foi, assim, excepcional, porque eu adquiri diversas experiências que são muito importantes para um violinista,
quando se fala do quesito interpretação. E as experiências de tocar com outros músicos é muito legal, porque inclusive o violino é um instrumento, como eu posso dizer, ele é muito de família. Existem inúmeras peças escritas para orquestra e o violino cai super bem tocando com grandes grupos, e as experiências orquestrais são consideradas como um momento ímpar para todo violinista. É muito importante ter essa experiência. Inclusive, pós-pandemia, quem sabe, seria bem interessante a cidade de Campina Grande ter sua própria orquestra. E para que nós, os violinistas, possamos estar sempre na ativa, tocando e representando essa cidade linda. Eu também participei da orquestra de câmara da FURN, que era sob a regência de Gunnar Silvestre. Todas essas experiências de orquestras foram muito, como eu posso dizer, fizeram um diferencial para quem eu sou hoje como intérprete de violino. Eu também fui bolsista em projetos pedagógicos do ensino de violino na UFCG, sob a orientação da professora Ângela, aplicando o método Suzuki tanto para crianças como para adultos. E lá, esses alunos tinham a oportunidade tanto de aprender o instrumento, como também para fazer recitais, porque as apresentações e a performance em palco é indispensável para as experiências de um iniciante. Então, esses recitais dos alunos eram, assim, para eles, de grande valia. Participei, inclusive, de boas e diversas edições do Festival Internacional de Música de Campina Grande, do formato presencial, mas ano passado teve também o formato virtual e eu achei assim bem diferente, e posso dizer assim no popular, que é o novo normal. E a experiência foi bem interessante também. Também foi boa, porque os professores participantes eram, assim, maravilhosos e tinham muitas experiências para compartilhar com os alunos. E acredito que daqui para frente nós não sabemos como vai ser, mas acredito que as lives vão continuar, as aulas em formato online possa ser que continue esporadicamente ou da maneira que a gente já tem tomado consciência e os professores já estão mais acostumados, que é o formato virtual. Apesar de as aulas já poderem ir aos poucos voltando para o presencial e para a sala de aula. Mas pós uma pandemia tudo acaba que vai mudando, e
nós, os artistas, precisamos estar prontos para atender às demandas e levar a arte, seja como for, para as comunidades e para as pessoas. Então, agora eu gostaria de falar um pouco sobre qual que é a minha proposta, certo? Qual que é a oficina que eu gostaria de ministrar dentro dessa Lei Aldir Blanc. Vou explicar um pouco sobre quais são as minhas intenções. Eu dividi esse vídeo em 2 momentos, certo? O primeiro momento eu aproveitei para apresentar o violino, as partes do instrumento, as particularidades do instrumento, mostrar um pouco sobre o corpo dele, como funciona. Já no segundo momento, eu falei um pouco sobre a didática do violino, sobre as minhas experiências como professora e sobre como que é que eu entendo sobre o aprendizado do violino em relação aos meus alunos, ao meu alunado. E eu gostaria de falar um pouco sobre qual que é a proposta que eu tenho dentro desta oficina artística da Lei Aldir Blanc. Como que ela pode ser aplicada. Levando em consideração que essa palestra ou oficina, como ela pode se desenvolver dentro do formato virtual, híbrido ou só virtual, eu aproveitei o que eu adquiri de experiência do ano passado, quando começou a pandemia para cá, como é que foi funcionando o curso de violino nestas novas modalidades. Até porque os professores tiveram que se reinventar dentro da profissão. Isso não foi algo só para os instrumentistas, professores de instrumentos, mas toda a equipe pedagógica e professores e todos que estão envolvidos com o processo de ensino. No ano passado, como foi um período mais crítico dentro da situação da Covid-19, houve um momento em que todas as aulas foram mais virtuais. Eu, como professora, tive que me adaptar e me encontrar aí dentro deste novo cenário. E inicialmente foi bem desafiador, mas eu fico satisfeita em ter percebido que o índice de desistência dos alunos foram bem pouco, levando em consideração que eu esperava que seria maior, mas os alunos continuaram, foram se adaptando, inclusive os alunos que eu atendo, que são adultos, que tiveram, por incrível que pareça, uma certa dificuldade, principalmente os idosos. Porque os idosos que eu dei aula, com certeza, no meu caso, tiveram que ter algum parente ou alguém que pudesse o auxiliar,
para entrar dentro desse novo formato de aula. Mas, dentro dessas circunstâncias, posso citar como exemplo uma aluna minha que é senhora e ela continuou dentro dessa modalidade até hoje, porque ela se sente mais segura. Ela já tomou as doses da vacina, mas ainda assim ela se sente mais à vontade em fazer a aula no formato virtual. E levando em consideração as mudanças que foram ocorrendo do início da pandemia para cá, nós professores fomos nos deparando com novas possibilidades. A possibilidade de poder retornar para a sala de aula, para fazer a aula no formato presencial, com algumas mudanças, é claro, porque ainda tem alguns alunos que precisam ficar tendo aula virtual, então o uso da câmera e de equipamentos de produção de vídeo, isso aí tudo acabou ficando dentro da nossa nova realidade como professores. Então, os professores que retornaram para a sala de aula fizeram isso não mais como antigamente, com novas experiências. E entendo eu que vai continuar, de alguma forma, a aula no formato híbrido e virtual, devido às mudanças que foram ocorrendo aos poucos. E é interessante que os professores continuem cada vez mais se especializando e sabendo viver dentro dessa nova realidade. Voltando para a proposta. Como eu falei, dentro das experiências que eu obtive, experiências pedagógicas voltadas para o ensino do violino, do início da pandemia para cá, eu vivenciei momentos bem interessantes que, entre eles, eu vou citar um movimento que me inspirou para fazer essa oficina. Eu fui convidada para fazer uma videoaula, uma aula no formato virtual, a convite de um professor do município de João Pessoa. O nome desse professor é Lucas Souza, ele é trombonista, mas trabalha como professor da disciplina de artes. E aí, esse professor fez uma seletiva e convidou vários artistas para mostrarem os seus instrumentos e dividir um pouco das suas experiências musicais com os seus alunos. Ele atendia alunos do ensino fundamental ao médio e me convidou. E o que é que acontece? Dentro deste convite, eu fui atender um público-alvo de alunos do ensino médio. Então, eu preparei uma palestra em formato virtual, fiz uso de slides, fiz uso da minha imagem e também toquei para os alunos e
apresentei para esses alunos o violino, como eu também vou demonstrar aqui nesse vídeo um pouco do que eu tratei dentro desse vídeo. Então, tive a oportunidade de mostrar para aqueles alunos o quanto que o violino é um instrumento versátil que pode ser tocado desde músicas eruditas a músicas populares. Perguntei para esses alunos quais deles já tinham visto um violino. A grande maioria, no caso dessas turmas que eu atendi, ainda não tinham visto um violino pessoalmente. E eu acho isso um pouco preocupante, porque o acesso para eles às vezes fica bem limitado. Às vezes eles conhecem, sabem qual é o instrumento, alguns por parte da sua família ou dos amigos, conhecem alguma música que tem o violino, mas ver, ir numa sala de concerto, ou ver em algum ambiente, num restaurante ou num casamento, nada. A grande maioria ainda não tinha visto o violino. E apesar de eu ter apresentado o violino de maneira remota, eles ficaram muito animados e ficaram muito interessados e curiosos. Eles demonstraram interesse. Fui apresentando o instrumento, toquei algumas peças, toquei músicas variadas, tanto do repertório erudito como também do popular, para alcançar esses alunos que eu sei que eles gostam de músicas que estão dentro da realidade deles. Isso acaba fazendo com que eles fiquem mais interessados, porque aí o professor consegue entrar um pouco na realidade desses alunos. Foi lançado um momento de perguntas, os alunos ficaram bem curiosos e levantaram perguntas bem interessantes, como por exemplo, eles perguntaram como que eu resolvi aprender o violino, por que o violino, e foram ficando assim bem à vontade. Uma coisa que eu achei bem diferente, como até então minhas aulas eram mais de individual em chamada de vídeo, porque para mim inicialmente facilitou fazer a chamada de vídeo aluno por aluno. E aí nessa sala de aula do ensino médio, eu percebi que a gente não via o rosto deles, porque as câmeras estavam desligadas e eles colocavam imagens de figuras, de desenhos, alguma coisa que se identificasse com a história deles, o meio do adolescente. E aí, para um professor, eu senti um pouco o que os professores da escola regular sentem, né? Que foi essa mudança
digamos que repentina e radical da aula do presencial para a aula virtual. Mas os alunos, assim como na sala de aula, eles ficam de conversas paralelas, eles também estavam ali conversando através do chat. Eles estavam enviando mensagens entre si e também para o professor. E fazendo perguntas. Então, acho que foi uma experiência muito válida para mim. E quando eu toquei, apesar de ser online, eu percebi que aqueles alunos receberam para eles aquela música. Não foi algo como assistir um vídeo no YouTube, porque eu escolhi músicas específicas para agradá-los e para eles conhecerem o som do violino, mas que foi especialmente escolhida para eles. Então, esses alunos, eles perceberam e receberam essa apresentação. E é isso que eu gostaria de fazer dentro desta proposta, desta oficina que eu quero participar da Lei Aldir Blanc. Essa aula que eu posso ministrar em formato de palestra ou de uma maneira mais dinâmica, mas também tocando o violino, interagindo com o público-alvo que foi escolhido. Pode ser alunos do ensino médio ou alunos do ensino fundamental, mas também esse tipo de apresentação que mostra o instrumento para as pessoas que estão ali para receber aquela informação, tanto dá certo para uma chamada de vídeo para escola regular, como também para outro tipo de público-alvo. Um exemplo, para uma casa de idosos, certamente vai ter um auxílio de uma equipe, né, que possa transmitir a imagem para essas pessoas, mas em outros ambientes abertos, contanto que tenha toda a parte de equipamentos para transmissão de imagens. Mas, inicialmente, a minha intenção é que esse vídeo seja feito dentro da escola. E, como eu posso dizer, eu acredito que essa experiência nova, ela pode continuar sendo trabalhada dentro das escolas, e a vantagem que eu encontrei dentro dessa modalidade, deste perfil de aula virtual, é que nós podemos encurtar as distâncias, porque essa aula que eu fiz, o professor, ele foi meu colega de curso. E o que é que acontece? Em outras circunstâncias, talvez eu não tivesse como atendê-lo, porque a turma dele era em João Pessoa. E então a música pode ser alcançada agora encurtando distâncias, tanto para mim como para qualquer artista,
temos essa possibilidade de levar música de uma maneira bem diferente, mas com qualidade, fazendo o nosso melhor e direcionando um conteúdo de qualidade voltado para as pessoas com as quais iremos trabalhar. E isso pode acontecer evitando viagens, evitando alguns gastos. Então, querendo ou não, acaba facilitando quando se fala nessa parte de distância. Podemos ir mais longe através das telas. E então é isso. Esse formato de trabalho pode ser feito só reforçando em sala de aula ou em outros ambientes, com públicos-alvos variados. E pela experiência que eu tive, eu percebi que realmente vale a pena. Aparenta ser algo simples, mas tem alcance. Pois essas pessoas que estão recebendo essa informação musical, possa ser que venham a ser músicos, ou talvez não. Mas se eles forem bons apreciadores musicais, isso já será um grande ganho para a nossa cultura campinense e também pelo nosso país. Inclusive, a oportunidade de levar música para mais pessoas é sempre muito gratificante para os artistas, porque é isso que a gente gosta de fazer. Subir no palco, tocar para pessoas, ou, neste novo normal, tocar em frente às câmeras, contanto que a arte fique viva entre as pessoas. Então é isso. Vou dar continuidade explicando um pouco sobre o que é que eu posso fazer dentro da oficina. Vou falar agora, dando continuidade, como se eu estivesse dando uma pequena demonstração do que pode ser trabalhado na oficina. Neste primeiro momento, vamos conhecer o violino. Bem, o violino é um instrumento pertencente à família das cordas friccionadas. O que isso quer dizer? Posso citar como exemplo o violão. Ele é um instrumento de cordas, assim como o violino, mas é pertencente à família de cordas dedilhadas, porque se dedilha com os dedos na mão direita. No caso do violino, é um instrumento de cordas, porém friccionadas. Porque para que possamos emitir o som, vamos passar o arco, certo? Os instrumentos da família das cordas friccionadas são o violino, a viola de arco. A viola de arco é um pouco maior, toda proporcional em relação ao violino, certo? O arco e todo o corpo do instrumento, porém, é um instrumento com som um pouco mais grave. O som se encontra na região média. Temos também o violoncelo,
que é aquele instrumento parecido com o violino, mas toca entre as pernas, bem maior, e o seu som é grave. E o contrabaixo acústico, grande e se toca geralmente em pé, mas alguns contrabaixistas tocam sentados em banquinhos. Todos esses instrumentos possuem o arco, apesar de que também é possível emitir sons no violino sem o uso do arco. Seria desta seguinte maneira. E isso tem uma técnica que vai ser usada, que chamamos de pizzicato, certo? Mas comumente o som é emitido através do arco. Vou falar um pouco também sobre as principais partes do violino. O violino tem essas peças que são as cravelhas e essas aqui que são os microafinadores. Todas elas servem para afinar o instrumento. Se ele estiver muito desafinado, vamos fazer esse ajuste da afinação nas cravelhas. Quando é pouco, vamos na microafinação, certo? Geralmente, a corda Mi, com certeza, tem um microafinador. Tem alguns violinos que vêm com os 4 microafinadores, certo? Agora eu vou falar um pouco sobre as cordas do violino. É a corda Mi, Lá, Ré e Sol. Elas estão organizadas em intervalos de quinta. O que isto quer dizer? Que entre uma corda e outra, eu tenho um intervalo de 5 notas. Um exemplo, na corda Sol para a corda Ré. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, 5 notas. A corda Mi é a mais aguda e chamamos ela de primeira corda. Segunda corda, a Lá, terceira corda, a Ré e quarta corda, a Sol. Que elas são organizadas da seguinte maneira: da Mi para Sol, o som fica do agudo para o grave, certo? A corda Sol é mais grossa. E elas vão ficando mais finas, e a Mi é uma corda bem fina e delicada. Até para passar o arco nela, tem um determinado peso do braço. E aí, para cada corda, eu vou ter que dominar esse peso do arco para emitir um som agradável, certo? Porque o que é que acontece? É no arco que está a sonoridade bonita, a sonoridade redonda, agradável. Quando se trata de afinação, aí sim, se trata da maneira com a qual eu coloco aqui os dedos no espelho, que é toda essa extensão. No início do espelho temos essa peça que é um pouco mais elevada, que chamamos de pestana. E o violino, diferentemente do violão e de outros instrumentos de corda, ele não tem trastes, que são marcações. Como é que nós sabemos onde está o som? Através da distância, eu sei onde fica cada nota. Como também através do ouvido, eu conheço o som de cada nota, certo? Então, saber onde fica cada nota é muito importante quando se trata de afinação, pois é esse ajuste que vai
me dá o som bem afinado quando eu estiver tocando. Bem, o violino, ele tem este formato praticamente todo definido no século XVI. Antes disso, existiram outros instrumentos bem parecidos com o violino e a junção de um ou de outro, um pouco de um pouco de outro, é que deu o formato atual, certo? Como, por exemplo, posso falar sobre os instrumentos percussores do violino, que são a viele, a rabeca e a lira de braccio. São instrumentos bem parecidos com o violino, são de época e, além deles, tiveram outros através da história do violino e que foi se consolidando. Posso dizer que do período do Renascimento até chegar no Barroco, certo? E agora eu vou falar sobre um acessório bem importante, que é a espaleira. É um acessório que ele vai elevar a altura do violino para que fique confortável para o violinista passar muitas horas tocando e também para ajustar o instrumento ao biotipo e à estatura de cada pessoa. Existem vários formatos de espaleira. Essa é a que eu gosto. E temos também a queixeira. A queixeira onde eu vou colocar o queixo. Existem também vários formatos. Esta daqui é lateral, existe também a central. E não existe regra, essa é a melhor ou aquela. O que ocorre é que o instrumentista, ele, de acordo com o seu conforto, vai escolher o melhor modelo para ele, como também a posição que vai ficar mais agradável para ele, certo? Porque eu vou encaixar o violino aqui na mandíbula e ele não vai poder ficar balançando, ele tem que ficar bem fixo, porque assim eu vou poder correr os dedos no espelho com agilidade e o instrumento vai estar bem preso e vai estar bem adequado ao meu corpo para que eu não precise fazer compensações corporais. Como, por exemplo, é desnecessário levantar o ombro ou abaixar a cabeça. Temos que ficar numa posição confortável e ergonômica, apenas encaixar o violino aqui. Retiro o braço e ele está preso, certo? Bem, agora eu vou falar um pouco sobre o arco. Assim como o violino, ele foi evoluindo e ganhando seu formato definitivo, o arco também sofreu modificações para que os músicos pudessem emitir o som mais claro, o som mais bonito. Uma das modificações históricas mais precisas foi essa posição do arco, que ele fica com a curvatura côncava para dentro. Antes era o contrário. E isso vai fazer diferença na sonoridade. O arco pode ser de madeira e alguns são de fibra de carbono, como é o caso deste meu. No arco fica a crina, certo? Essa crina é de cavalo.
E é a fricção da crina com esta resina que temos o som, certo? O nome desta resina é breu. O violinista passa o breu sempre antes de tocar e geralmente ele retoca com uma média de 1 hora de estudo entre uma apresentação e outra. Nós sentimos a necessidade de retocar o breu porque o som vai começando a ficar fraco e falhando, certo? E aí é muito importante a quantidade de breu que vai na crina. O arco podemos dividir de maneira didática quando vamos estudar em 3 partes mais comuns, que seria o meio, o talão, que é próximo onde eu coloco os dedos, e a ponta. Ou dividimos no meio e temos essa metade, que é a metade inferior, e essa outra que é a metade superior. Sendo assim, podemos dividir em 3 partes ou em 2 partes. Cada parte do arco vai dar um efeito. O que é que acontece? O talão geralmente tem um som naturalmente mais forte, por conta do peso do meu braço e o peso dele também, certo? A ponta é mais leve. Então, de acordo com a música, às vezes eu vou tocar nesta metade. Se eu quero muito som, eu vou usar mais o talão. E se eu quero muito som, além de usar o talão, eu vou vir para próximo ao cavalete. Se eu for um pouco mais longe, o som vai ficar um pouco mais fraco, certo? E a função dos dedos em cima do arco é muito importante. Existem padrões, certo? A posição dos dedos fica assim. O mindinho, ele é o dedo no qual a gente praticamente equilibra o arco. Vejamos. O mindinho junto com o polegar. O polegar, ele serve para quando eu vou precisar retirar o arco muito rápido. Ele vai sustentar o arco e o arco não vai ficar escorregando. A posição dele é assim. No caso do mindinho, eu posso fazer esse movimento e aí eu tenho bastante flexibilidade e não preciso usar tanto o braço para fazer mudanças de corda. Vou mostrar aqui só a função do braço, dos dedos. É muito importante ter os dedos bem posicionados e relaxados aqui em cima do arco. No caso do indicador, ele vai ser o dedo que vai dominar o volume de som. Se eu quero muito som, eu vou apertar o indicador. Muitas vezes não precisa nem fazer força no braço, basta que eu faça uma certa pressão na crina, certo? Eu vou dar um exemplo. Se eu não colocar pressão, e se eu colocar pressão no indicador, se eu colocar pressão, eu vou ter mais som, certo? Bem, falamos um pouco sobre o violino neste primeiro momento.
Neste segundo momento, eu irei falar um pouco sobre a didática do violino. O violino tem sido um instrumento bastante procurado aqui em Campina Grande. Posso dizer, inclusive, que desde que o curso de música da UFCG chegou na cidade, também acabou ampliando essa procura, certo? Antes já havia, mas aí, digamos assim, o movimento musical, a procura do violino tem sido bem maior. E o violino, ele pode ser aprendido tanto por crianças como por adultos, até mesmo da melhor idade. Eu tenho alunos que começam bem cedo, digamos assim, com 4 anos e meio, 5. Eu prefiro que a criança esteja semi-alfabetizada porque irá facilitar. Se a criança souber juntar as letras, M-I, Mi, F-A, Fá, D-O, Dó, para saber um pouco, escrever um pouquinho da sua lição é bem interessante. Mas existem metodologias também para crianças com menos idade. Que é isso? Através da metodologia Suzuki, que é muito usada no mundo inteiro. Da metodologia Suzuki, a criança pode aprender bastante através da memorização e ela pode aprender assim como se aprende a língua materna, de uma maneira bem natural, através de repetições, certo? A mãe vai pedir para a filha ou filho, a criança, aprender uma certa palavra, ela vai repetir várias vezes, certo? Como, por exemplo, pai, pai, fica lá repetindo, chega um dia que a criança fala pai, do jeitinho dela, mas ela fala. E no caso dessa metodologia, a gente mostra, toca no violino, mostra e vai mostrando, a criança vai observando e vai conseguindo fazer. Esse método, ele vai evoluindo, certo? E o que é que acontece? Através do passar do tempo, a criança vai estar tocando, já conseguindo ler a partitura com o seu crescimento natural. É um método que foi muito bem pensado para ser feito até a criança ir atingindo uma certa idade, certo? E tem repertório até para adolescência e fase adulta. Ele começa com músicas bem simples até alcançar nível de peças de concerto para violino. Em relação ao aprendizado da criança e do adulto, eu, como professora, entendo que qualquer um pode conseguir. O que é que vai ser necessário? Apenas dedicação e tempo, certo? E esforço. A diferença da criança para o adulto simplesmente é pelo fato que a criança não tem vergonha, não tem medo. Se ela errar, ela não se importa. Como também, se ela fizer uma apresentação e errar, às vezes ela nem deu conta disso. Então, ela vai subindo ao palco logo cedo e aquilo ali se torna um ambiente bem natural para ela. E o adulto, ele já pula essa fase de começar a ter experiências de aparições em público cedo. Mas eu tenho
alunos que são crianças, adultos e melhor idade. As senhoras que eu dou aula também aprendem muito bem, certo? É surpreendente o poder da educação e da vontade de aprender, certo? Então, eu acredito como professora que o violino ele está acessível para todos que quiserem aprender. É importante salientar a postura corporal, certo? Porque no caso de um solista, ele vai tocar em pé, muitas das vezes. Comumente, ele vai tocar em pé. Já na orquestra, a grande parte dos músicos, em específico o próprio violino, são sentados. Então, é importante saber a posição correta de tocar sentado e saber tocar em pé. E o professor tem que repassar para o aluno essas duas experiências, porque às vezes o aluno só toca sentado. Quando ele vai tocar em pé, ele vai sentir uma certa estranheza. E isso pode atrapalhar o seu aprendizado. Então, eu costumo fazer parte da aula com os alunos sentados e a outra parte em pé. Certo? O que é que acontece? O violino é um instrumento que usa partitura. A partitura é uma das notações musicais que registra a música. Existem vários tipos de registros musicais. Como posso dizer? A tablatura, a cifra. Inclusive, tem alguns músicos que tocam, como a gente chama popularmente, de ouvido. Ele não tem uma partitura, mas ele memoriza e escuta e guarda toda aquela informação na sua memória. É o músico, geralmente é o músico popular. Mas eu acho interessante que o violinista, apesar de tocar com partitura, ele tenha essa experiência também de saber tocar sem partitura. E na partitura, no caso do violino, ele vai aprender a clave de sol, certo? Para conhecimento, existem 3 claves: a clave de sol, a clave de dó e a clave de fá. As claves vão dizer qual o nome da nota que passa em uma determinada linha da pauta musical, que é o conjunto de 5 linhas e 4 espaços que tem na partitura, certo? E a clave de sol é mais usada para instrumentos agudos, a clave de dó, instrumentos médios, e a clave de fá, instrumentos graves. Então, eu separei aqui um livro, certo? Que é Orquestra, uma introdução para crianças, de Robert Levine, certo? Para mostrar alguns desses instrumentos que usam respectivas claves diferentes. A clave de sol usada para o violino, que é um instrumento agudo, certo? Assim como a flauta ou flautim. A flauta, ele é um instrumento agudo,
Então, vai fazer uso da clave de Sol. O flautim também é conhecido como piccolo. Ele é bem pequeno e significa pequeno em italiano. É um dos instrumentos mais agudos da orquestra, assim como o violino. Para a clave de Dó, posso citar como exemplo a viola. A viola parece muito com um violino, só que a viola é um pouco maior, certo? E o seu som é médio. Pelo fato do som ser médio, o registro da partitura faz uso da clave de Dó. Às vezes da clave de Fá também, porque a viola também tem alguns sons mais graves, além dos sons médios. No caso da clave de Fá, eu separei a tuba. É um instrumento bem grande, de sopro, que fica na família dos metais. No caso da tuba, é um dos instrumentos mais graves da orquestra, certo? Então, são essas três claves musicais: clave de Sol, clave de Fá, clave de Dó. O aluno de violino, ele só vai precisar aprender a clave de Sol. Fazer uma boa leitura, porque aí ele vai ter bastante independência para ter autonomia de escolher as suas músicas e conseguir fazer a leitura da partitura e saber tocar a música, até mesmo sem auxílio do professor. Às vezes, o aluno já vem com a música pronta em sala de aula e tira uma dúvida, de alguma dúvida que ele tenha, mas ele já vai conseguindo ter mais facilidade no quesito de ter a independência musical e aos poucos se tornando um músico com mais experiência, certo? Bem, eu queria falar um pouco sobre o repertório que eu costumo trabalhar com as crianças. Com as crianças, além da metodologia Suzuki, eu acho bastante interessante fazer com que os nossos alunos tenham acesso às músicas brasileiras e às músicas da nossa cultura. Então, tem algumas músicas que, além de o aluno tocar, eu peço para cantar um pouco também, porque são músicas confortáveis para a voz infantil, não precisa ter muita técnica, qualquer criança pode cantar. E aí, eu vou citar alguns exemplos de músicas do nosso folclore brasileiro, certo? Cai, cai, balão, capelinha de melão, atirei o pau no gato, peixinhos do mar, certo? São músicas que têm letra, então a criança vai poder cantar, já vai entendendo o ritmo que ela vai fazer no violino. Quando ela for fazer no violino, vai ficar bem mais fácil. Então, eu vou tocar uma música que eu costumo passar para crianças na faixa de 7 a 8 anos, e elas tocam bem, com naturalidade, certo? E o nome da música é A Aquarela, de Toquinho.
Nessa música, a criança pode trabalhar o ritmo, certo? Ela vai aprender bastante as notas na corda Ré e a mesma forma de mão que a gente utiliza no método Suzuki, que é o dedo 2 junto do 3, que são as notas da primeira posição, dedo 1, 2, um pouco mais separado, o 3 junto e o 4 separado. No violino infantil, a gente coloca umas marquinhas temporárias para a criança perceber e entender onde é que ficam os dedos nesta primeira posição inicial que ela aprende a tocar. No caso, a criança começa com o dedo 2 e 3 junto, porque é mais fácil. Ela, por conta desse dedo ser maior, certo? É mais fácil para a criança juntar com este do que com este. Começa assim. Isso é um dos detalhes da aprendizagem do violino. E também esse padrão é usado para os adultos também. Nessa música, a criança também pode cantar o nome das notas. A gente chama essa técnica de cantar a sequência das notas de solfejo. Um exemplo. Ré, ré, sol, sol, fá, mi, ré, ré, sol, fá, mi, ré, ré, mi. E ela pode também cantar a letra da música. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Porque aí o professor vai estar colocando a criança inserida dentro do seu mundo musical, contextualizado com a sua sociedade e rotina familiar. Ela pode cantar com a mãe, com o pai, com seus coleguinhas do curso. Vai ficar bem mais fácil e assim estaremos trabalhando a ludicidade em sala de aula. Então, podemos lançar o seguinte questionamento: o que se espera de um aluno iniciante? Do aluno iniciante, o mais importante, eu entendo que seja para o violino ou para qualquer aprendizado de um outro instrumento, seria trabalhar a afinação e o ritmo. Se a criança tocar bem afinado, ou o adulto, certo? E com o ritmo, trabalhando o pulso, certo? O pulso interno. Será bem importante para que esse aprendizado possa ir se desenvolvendo e as experiências para o ato de aprender o instrumento seja satisfatório, certo? Na minha didática do ensino do violino, eu também trabalho um pouco da questão do aluno cantar de maneira simples, claro, mas eu acho interessante porque o violino é um dos instrumentos que mais se assemelha à voz humana. É muito fácil pegar uma música cantada e transferir para o violino. Por quê? A natureza do violino é mais melódica, certo? Assim como a voz. A voz faz uma melodia quando se trata de uma pessoa cantando. Quando juntamos vários cantores, certo? Aí já temos o fenômeno da harmonia. São sons simultâneos, vários sons juntos.
certo? E no caso, a vibração da voz também pode ser feita no violino de uma maneira, entre aspas, artificial, de uma maneira que seja parecida com a voz humana, que seria através da técnica do vibrato, certo? Essa oscilação deixa o som do violino bem próximo da voz humana. Isso é bem interessante. Então, eu entendo que é bem fácil de aproveitar isso para trazer para a sala de aula e conseguir fazer com que o aluno aprenda com mais facilidade, certo? Inclusive, eu gosto de trabalhar além do ensino do instrumento, um pouco de história da música, porque eu acredito que a contextualização da história é muito importante para o aluno conhecer um pouco da música barroca, a música clássica, a música romântica e a contemporânea, a música do Renascimento, cada período musical, para que possamos fazer esse resgate da cultura dos povos e como é que chegamos até aqui e qual foi todo o percurso do violino dentro da história, certo? Quais são os repertórios, quais são os compositores que deixaram o seu legado. Para finalizar, eu vou tocar o minueto de número 3, do compositor Johann Sebastian Bach, que foi um dos compositores mais importantes e de destaque do período barroco da história da música. Inclusive por este motivo que o nome do período se chama barroco, certo? Que é aquele período por volta do século XVI. E essa música eu também ensino para os meus alunos, pois ela está no livro do Suzuki. Agradeço a atenção e até mais.